Ô Zeca, uma coisa curiosa é que eu percebo nitidamente que há uma influência do cinema na minha literatura, mas os meus livros não são facilmente, nem sei se serão adaptáveis para o cinema. Embora a influência do cinema seja visível na questão visual, eu procuro muito, além do psicólogo e social que tem na minha obra, ou pelo menos eu imagino que tenha, há também o visual, né? Há também cenas onde a pessoa, eu gostaria que a pessoa estivesse mais vendo do que simplesmente percebendo aquilo que eu estou dizendo. Em cima da venda de meu pai tinha o Cine Rocks, que era especializado em seriados e em faroestão. E muitas vezes era com muita... com muito sofrimento mesmo, que eu abria a mão da compra de um livro, porque livros, afinal, eu podia ir ler na biblioteca pública para ir ver um filme. E continuo sendo um apaixonado pelo cinema. Acho que o cinema é a síntese de todas as artes. Ali a gente encontra absolutamente tudo. E durante algum tempo, inclusive, procurei largar jornalismo e literatura e minha criação literária e me dedicar ao cinema, mas recuei porque eu vi que cinema é um sofrimento ainda maior do que escrever um livro e não ter como publicar. Porque um livro pode ficar numa gaveta 2, 3, 4, 5 anos, se ele tem alguma qualidade, se ele tem algum valor, ele acaba sendo publicado. E um filme não tem isso, um filme tem que ser feito e tem que ir para o público para ver se o diretor consegue mais adiante fazer outro e não cada vez que ele vai tentar um outro é um recomeço, como se ele tivesse de novo tentando o primeiro filme da carreira dele. E realizamos em 1957 o primeiro longa-metragem da história do cinema catarinense chamado O Preço da Ilusão. Que história de medo é essa? Medo de quê? Futuro é o futuro, ora essa. Você tem que se decidir, minha filha. Seu mundo agora é outro. Era uma crônica da cidade com tudo que ela representava. E era a influência do expressionismo alemão e do neorrealismo italiano. O senhor faz que não entende. Não é difícil de entender. Mas entender o quê? Eu só quero ter certeza. E a ponte teve uma importância chave no encerramento do filme, quando há o acidente e as pessoas se encontram, que durante o filme todo elas circulam sem se encontrarem. Esse é o fecho do filme e essa é a proposta final, mostrar que mesmo numa cidade pequena como Florianópolis, as pessoas podem nunca se encontrar ou podem se encontrar no momento definitivo. Alberto Cavalcanti foi uma pessoa muito ligada, tanto que o filme que nós fizemos aqui, O Preço da Ilusão, é equipe Alberto Cavalcanti. E tem uma foto histórica, um encontro em Goiânia, o Aníbal Nunes Pires, o Alberto Cavalcanti e eu. Essa fotografia foi feita em 1954, está fazendo exatamente 50 anos nesse 2004. Homenagem mais do que merecida, e o Aníbal merecia isso e mais ainda, porque é uma figura, quem conviveu com ele, quem foi amigo dele, quem foi aluno dele e quem foi incentivado por ele, como eu fui
sabe o que ele representou. O Aníbal estava à frente da sua época. O Aníbal estava dizendo há pouco, se ele morasse num centro maior, que não fosse a Florianópolis dos anos 40, 30, 40, 50, ele seria para nós o que é hoje um Anísio Teixeira e um Paulo Freire. Voltando ao meu início, em 44 eu fui fazer o artigo 91, que é para quem não tinha completado o curso primário, podia fazer o artigo 91, depois ia fazer um exame em Paranaguá, porque aqui não havia esse exame, e voltando podia entrar no curso clássico ou científico. Eu fui aprovado em Paranaguá em 1945, eu estava estudando no Colégio Catarinense, fazendo o curso clássico, e foi quando então começamos, na verdade, um movimento que em 1947 se iniciou com o nome de Círculo de Arte Moderna e que passaria a ser conhecido como Grupo Sul. Lá, entre outros, eu conheci o Fúvio Luiz Vieira, o Aníbal Nunes Pires, o Hamilton Ferreira, e que foram dos iniciadores disso que a gente chama de tentativa de produzir alguma coisa no campo das letras. O que mais me influenciou deles todos é o Aníbal, que era alguns anos mais idoso do que nós. O Aníbal já devia estar se aproximando dos 30, nós estávamos na faixa dos 20, 22, né? E os primeiros textos é aquela história de eu leio o teu e tu lê o meu. E isso nós fazíamos durante a noite, em bares, em cafés, debaixo da figueira. Café, por exemplo, tem um café Rio Branco, onde a gente tomava um cafezinho, ficava 3, 4 horas batendo papo, trocando experiência, falando do que lemos, do que não lemos. Em 46 nós começamos a tentar furar os jornais e foi onde surgiram os meus primeiros textos. Nós nos conhecemos, mas não tivemos assim uma amizade, nem muito menos namoro. Foi em 45, lá na sede do Comitê Municipal do Partido, né? E aí eu participei da Folha da Juventude, né? E perdemos contato e depois, então, quando voltou a Sul, né? Começou a Sul, aí é que a gente começou a ter mais convívio, né? Na verdade foi antes da Sul. Foi na segunda metade de 1947, quando a gente já estava pensando na revista, mas não tinha recurso. Então, em novembro de 47, nós fizemos um espetáculo com 3 peças no ato. Eu acho, Sarinha, que tu me conhecesse muito depois que eu te conheci. Nós fizemos esse espetáculo, 3 peças no ato, que foi repetida. E numa das peças trabalhava a Eglê, o Valmor e o Hélio Balsteid. Esses espetáculos foram feitos primeiro porque a gente gostava muito de teatro e não chegava a teatro quase a Florianópolis. E segundo porque nós precisávamos de recursos para poder lançar a revista. E os espetáculos foram tão bem recebidos, tivemos 2 casas lotadas nas 2 vezes em que foi apresentado. E além de dar para tirar 2 números da revista com o resultado, ainda sobrou para um jantar que nós fizemos no Lira Tênis Clube, né? E foi aí, diz um amigo nosso já falecido, o Hamilton Ferreira, que o namoro Eglê Salim começou. Pois é, mas aí isso não invalida o que eu digo, que eu te conheci antes de você me conhecer. Porque eu digo que foi em 45 lá na sede do municipal. Pode ter sido. Tá? Né? E então, em janeiro de 48, sai o primeiro número da revista Sul. Com a vinda do Marcos Ribeiro para Florianópolis, foi o fator primordial da criação do Museu do MASC, né? Que na época era o Museu de Arte Moderna. O museu antecipou
porque a gente tomou conhecimento de arte de Pansetti, de Cavalcanti, de Portinari. Então isso aí nos deu uma outra visão de um outro tipo de arte. O Marcos Rebelo, ele não trouxe alguns quadros, ele trouxe na época a maioria dos quadros, né? Ele arrumou uma série de doações de um grupo seleto de artistas contemporâneos. O Maia era ilustrador da revista Sul, o Assis e o Aldo Nunes. E a gente frequentava a livraria deles lá e estava sempre em contato com todo mundo. O Aníbal Nunes Pires foi um dos incentivadores, porque a gente via discutindo lá na livraria arte, literatura. E um dia ele olhou e disse, por quê? Por que vocês não se juntam, não fazem uma exposição coletiva? Já que vocês são, vamos dizer assim, o que há de mais representativo em termos de modernidade, né, na arte. Foi graças, por incrível que pareça, muito poucas pessoas sabem que foi graças a essa sugestão dele que nós nos reunimos, nós éramos 9, e a partir daí fundamos o grupo de artistas plásticos de Florianópolis. Né? Pela primeira vez a gente viu não reproduções, mas viu trabalhos do Portinari, do Di Cavalcanti, da Djanira, dos nomes mais representativos da pintura brasileira, e 2 palestras altamente provocativas do Marcos Rebelo. A oposição melhor qualificada que houve foi da Academia Catarinense de Letras, através de 2 intelectuais, o Altino Flores e o Gama Dessa, né? O Otton Gama Dessa. O Gama Dessa, ele foi mais suave, ele não chegou assim a atacar frontalmente, como fez o Altino Flores. O Altino Flores, por razões, primeiro, que ele vinha de uma geração ainda que considerava a literatura assim como algo de inspiração divina, algo que queria, era coisa assim de Rui Barbosa, de Olavo Bilac, aquelas figuras eram os parâmetros do Altino. Né? Quando chegou o grupo com aquela linguagem assim, já mais aberta e dizendo palavrões e às vezes nem mesmo escrevendo corretamente, aquilo escandalizou, né, o Altino. E ele foi então o crítico mais feroz daquele movimento sul. Porque, ao contrário da maioria das revistas, nós éramos muito mais pretensiosos. Nós não queríamos uma revista, um movimento literário, nós queríamos um movimento cultural. E deixamos algumas raízes nisso tudo. Só como também a nossa intenção era para provocar, de repente, o diretor do jornal O Estado nos chamou, sentamos e disse assim, eu posso não concordar com o que vocês estão fazendo, mas vocês estão fazendo uma coisa muito importante, que é mexer com essa cidade, né? Para usar a palavra de vocês, provocar a cidade. E eu quero colaborar oferecendo uma página semanal para vocês. Eu não quero ver essa página enquanto ela não for impressa. Vocês têm inteira liberdade de publicar o que quiserem, da maneira como quiserem. Nós chegamos a inventar um escritor. Cada semana saía um capítulo. Esse escritor, nós publicamos uma nota dizendo assim, James F. Wingate, que é o nome que nós inventamos, autor do romance O Dia Perdido, The Lost Day, é um jovem escritor inglês da maior importância, é considerado o Joyce da atualidade. E nunca foi publicado no Brasil. Nós estamos prestando um serviço à nossa cultura, começando na próxima semana a publicá-lo em capítulo nesse jornal. O seu Wingate era o pessoal da Sul, cada um de nós escrevia um capítulo. Até hoje, se me perguntarem, eu não sei qual é o meu capítulo, qual é o capítulo da igreja, qual é o capítulo do Aníbal, qual é o capítulo. Publicamos 10 capítulos e paramos sem dar satisfação a ninguém. Mas o romance causou algum impacto. Um amigo nosso,
que tinha participado do começo da revista, mas depois era professor, foi ser diretor de um grupo escolar no norte do estado, um dia que veio a Florianópolis, assim, estou acompanhando, não acho que tenha toda essa importância que vocês dizem, mas é uma coisa boa que vocês estão fazendo. Só que não é a primeira vez que ele é publicado no Brasil. Eu li um artigo dele. Esse já faleceu, mas um outro amigo nosso que ainda vive, mas não vou dar o nome, é claro, né? Ele foi em Enciclopédia Britânica e voltou dizendo assim, vocês se enganaram no nome. Tem um Wingate, mas não é James F. Wingate. Aí nós dissemos, não, é que ele ainda não tem idade de estar na esse é o primo dele. Então, a gente, na verdade, sem pretensão, mas talvez com pretensão, né, provocou e agrediu a cidade e mexeu especialmente com os bem-pensantes que achavam que eram donos da cidade e da cultura. Força é escrever mais um editorial para a Revista Sul, que desperta de um longo sono para um breve florir. Em 1947, quando criamos o Círculo de Arte Moderna, éramos tantos e éramos moços. Somos bem poucos hoje, e muitos vivem tão só em seus escritos e em nossa lembrança. Da ilha, erguemos a voz e, qual nossas rendeiras, tecemos teias de arte, poesia e reflexão, tendo por limites o mundo inteiro. A rosa dos ventos aponta a morada de nossos companheiros, mulheres e homens de todas as falas e de todas as cores, a sonhar conosco o sonho de um mundo fraterno, solidário e de paz. Só para vocês terem ideia, quando a revista terminou, nós tínhamos representantes ou publicávamos colaboração de mais de 20 países que iam da China e da União Soviética aos Estados Unidos. Eles conseguiram estabelecer uma rede de representantes, de colaboradores em Santa Catarina, em vários estados do Brasil, em outros países da América Latina, no Uruguai, na Argentina, em Portugal, nas ex-colônias africanas de língua portuguesa. De repente nós sentimos que a revista estava envelhecendo e, como diz a Igreja no artigo do penúltimo, tendo um tom meio acadêmico, e nós sempre não fomos nada ligados à academia. Então resolvemos terminar no número 30 e fizemos um jantar onde todos não lamentavam, mas faziam os elogios e a crítica da falecida. Eu só quero dizer uma coisa, eu não tenho dúvidas que aquela época foi a época mais efervescente da cultura catarinense. A livraria começou com uma banca de jornais no Café Rio Branco. Era um cantinho no Café Rio Branco. Nós começamos uma coisa nova, a tentar importar livros de outros países. Quando a gente percebeu que aquilo podia ter um certo retorno, nós conseguimos um espaço maior, que não era muito grande, mas era bem maior do que aquilo ali, onde hoje tem na esquina da Praça 15 com a Conselheiro Mafra. Conseguimos um espaço bem maior e abrimos a livraria Anita Garibaldi. Então a pessoa saía às vezes para dar um passeio no centro da cidade e acabava na livraria Anita Garibaldi conversando com alguém, pô. Era o lugar onde se encontravam as pessoas que liam, que gostavam de literatura, que gostavam de conversar sobre cinema, né, teatro, artes plásticas e outras coisas. Então, durante alguns anos, Carreirão e eu trabalhamos nessa livraria, que tinha um terceiro sócio minoritário que não aparecia, que era o chefe em Santa Catarina do Partido Comunista. Mas a revista não tinha, a livraria não tinha uma linha política, ela trabalhava com
qualquer tipo de livro, mas importava e vendia pela primeira vez também em Santa Catarina os chamados livros de esquerda. A Crítica da Razão Pura do Kant tinha um único exemplar. E 3, 4 vezes por semana, Miro Moraes, que é hoje um escritor com 2 livros bons publicados, passava na livraria, lia um pedacinho do livro e botava no mesmo lugar. Um dia ele chega e não encontra o livro. Aí foi falar com o rapaz que trabalhava, disse, pô, será que alguém passou e comprou esse livro? Puxa, mas eu tinha que terminar a leitura. Aí o rapaz disse, não, o Salim ficou preocupado que alguém comprasse, escondeu. Enquanto não terminares a leitura, esse livro não volta para a estante, vai ficar escondido, só volta quando tu terminares a leitura. Isso para ver que tipo de livraria era. Estava eu com mais 2 conhecidos, me lembro como se fosse agora, estava com uma xicrinha de café na mão, quando eu vejo aquele em redor, porque aquilo tudo ali passava carro, não era fechado para trânsito, né? Para uma ambulância, descem policiais, civis e militares, cercam aquilo tudo, chega um perto de mim e disse que eu estava preso. Eu peguei, deixa de brincadeira, eu estou tomando um cafezinho, vou ao correio. Não, está preso por determinação do comando do 5º Distrito Naval e do secretário Jade Magalhães. Aí, não sei o quê. Teve uma discussão meio violenta durante algum tempo e quando eu me lembro disso, eu acho que eu me arrisquei. E quando eu disse, tá bem, eles disseram, vai para o 5º Distrito Naval. Eu disse, não vou, não tem nada para fazer no 5º Distrito Naval. Vai de ambulância, porque se não vou de ambulância é porque eu não estou doente. E aí ficou aquela discussão e foi aumentando cada vez mais gente, né, para ver aquilo. No fim de algum tempo, eles devem ter entrado em contato com alguém e permitiram que eu fosse de táxi para o quartel da Polícia Militar na Praça Getúlio Vargas. Aí eu fui pegar o táxi, chegaram 2 soldados e perguntaram se podia ir comigo, porque senão eles teriam que pegar um outro táxi e pagar do bolso deles. Não tem nada contra vocês, eu vou na frente e vocês 2 vão no banco de trás. Isso foi no dia 2 de abril de 1964. É claro que a gente não esquece essas coisas, né? Eu tenho uma cena bem forte que é a mãe falando para mim que, como eu tinha 9 anos e só podia até 7 anos visitar oficialmente, então eu tinha que fingir que tinha 7, e aí eu sempre me lembro perguntando, se perguntarem para você quanto é 3 vezes 7, você não pode saber, porque com 7 anos ainda não sabe isso. Tentando, claro, não perguntaram nada, mas eu me lembro bem eu entrando e passando por um corredor até chegar à cela do pai. Eu fui preso no dia 2 de abril, tanto que o meu livro se chama 1º de abril, porque eles dizem que foi no último dia de março, mas para mim o golpe foi no dia 1º de abril. Preciso esclarecer que historicamente a gente dá o nome do acontecimento histórico pelo dia em que ele triunfa, né? Então, mesmo que ele tivesse começado dia 31 de março, dia 30 de março, como eles depuseram o Jango dia 1º de abril, é dia 1º de abril, do ponto de vista histórico. Mas eles não querem, porque 1º de abril dá margem a muita gozação, né? Então eles fizeram 31 de março. E deixaram de seguir a convenção histórica.